Atendendo aos pedidos de vocês, afinal de contas, nesse canal o pedido de vocês é uma ordem, voltei pro quadro Mundo Miss, hoje trazendo um assunto muito pedido, que é passarela. Não sai daí, que é logo depois da vinheta. Eu confesso pra vocês que o motivo de eu ter demorado tanto pra vir aqui falar sobre isso é que eu não sabia muito bem como gravar esse vídeo, sabe? Que tipo de conteúdo trazer. E aí eu tive uma ideia de fazer uma análise da minha própria passarela junto com vocês. Contar um pouquinho como foi todo esse processo de evolução da minha passarela até o Miss Universo. Fazer auto-observações mesmo, porque eu acho que assim é a maneira mais legal de eu trazer esse conteúdo. Então eu vou começar do começo. Meu primeiro contato com a passarela. Meu primeiro contato com as passarelas foi quando eu era bem novinha. Eu já fiz 2 vezes curso de modelo. Se eu não me engano, uma vez eu tinha 7 ou 8 anos e depois eu fiz outro curso com 12. E ali eu aprendi a passarela de modelo, né? No primeiro não usava nem salto alto, era uma criança, né? E ainda tinha uns passinhos meio doidos assim com a perninha na hora de parar. Depois, com 12 anos, foi a primeira vez que eu coloquei um salto alto. Nossa, gente, eu lembro que eu não tinha salto alto, nunca tinha experimentado um salto alto na vida. Minha mãe teve que comprar um salto pra eu fazer o desfile do final do curso. E foi assim, nossa senhora, muito trem dentro de casa. Eu pegava o espelho que ficava atrás da porta do quarto da minha mãe, colocava no corredor e ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aquilo, gente, meu Deus do céu, me matava, porque assim, eu sempre fui muito perfeccionista e eu não gostava de jeito nenhum. Afinal de contas, era a primeira vez que eu punha um salto, né? Mas foi assim que tudo começou. E aí passou um tempo, eu desfilei algumas vezes no Fashion Days, Mostra de Inverno e outros desfiles que tinha na minha cidade como modelo. E em 2014, final de 2014, em um desses desfiles, eu fui chamada para ir para um concurso de Miss. E eu tinha 1 mês só de preparação. Então, basicamente, para o meu primeiro concurso de Miss, eu fui desfilando da maneira que eu sabia como modelo e eu sorria na passarela, porque eu via que as Misses sorriam. Mas eu não sabia fazer nada, assim, não sabia fazer um pivô, não sabia se era diferente ou se era igual a passarela de modelo. Eu fui do jeito que eu sabia mesmo, que era o que eu tinha. E eu ganhei o meu primeiro concurso. Daí, assim, eu falei, tá, agora eu preciso começar a me preparar. E aí, gente, começou a vir concurso atrás de concurso. Eu participei de alguns, como vocês sabem, antes de ir até o Miss Minas Gerais esse ano de 2019. Em todos eles eu me preparei sozinha. Eu nunca tive um professor de passarela, então o que eu fazia é que eu ficava assistindo vários vídeos de concursos e tal, me inspirava nas meninas e gravava, só que eu nunca tentei copiar ninguém, eu acho muito importante falar isso. Eu até falo isso no desafio Miss em Essência com as minhas aluninhas também, que não adianta a gente às vezes querer copiar a passarela de alguém sem antes entender como é a nossa. Porque senão, às vezes, você tem a passada mais curta e você fica se inspirando numa pessoa que tem a passada super longa, e até você chegar nesse processo de mudar algo que é muito característico seu pra atingir aquela passarela, nossa, é muito desgastante e às vezes você tira uma característica que é muito importante na sua passarela, né, pra tentar se igualar. Então, eu não gosto de cópias, eu gosto realmente quando se torna uma inspiração, só que quando essa inspiração também parte do pressuposto que você já conhece a sua passarela e já sabe o que você quer melhorar nela. Então, eu fazia muito isso, eu ficava gravando vários vídeos de passarela e me assistindo e depois tentava mudar. Pra falar que eu nunca tive uma aula de passarela na vida, antes do Name, né? Eu tive uma aula uma vez com o Matheus Alencar, que eu fui pro Rio pra encontrar com ele. Ele me deu algumas aulas, se eu não me engano eu ia pro meu concurso internacional. Eu não tenho certeza, mas acho que eu ia pro um concurso internacional. E ele me deu uma aula só. E depois eu fiz uns vídeos, mandei pra ele e tal, mas foi bem pequenininha nosso contato ali, mas só pra dizer que eu nunca tive. E beleza, depois eu segui dessa forma também. Agora chegando, né, atualmente nesse ano de 2019 que passou, que foi o ano que eu fui Miss Minas Gerais, fui Miss Brasil e fui pro Miss Universo. Pro Miss Minas Gerais, eu continuei fazendo a mesma coisa, pro Miss Minas Gerais e pro Miss Brasil, né? A minha preparação foi exatamente igual. Eu ia pra academia, que tinha aqui em Juiz de Fora, que eu sou aluna, eu pedia a sala deles emprestada quando eu não estivesse tendo aula, e eu ficava treinando e me gravando. Normalmente ia alguém comigo, ou minha mãe, ou às vezes uma amiga, e ficava me gravando, e eu assistia e falava, eu quero melhorar isso, quero melhorar isso, quero melhorar isso. E eu ia introduzindo coisas novas a cada dia. Só que assim, eu vou ser bem sincera, eu fui pro Miss Minas Gerais, ganhei, aí assisti o concurso, fiquei muito insatisfeita com a minha passarela, por mim eu mudaria muita coisa, porque eu realmente ficava nervosa antes de desfilar, porque por me sentir insegura, eu ficava nervosa. E aí, pro Miss Brasil, a estratégia que eu usei foi a seguinte: bom,
realmente não sou uma pessoa que sabe fazer um pivô muito bem feito sem ficar nervosa. Não sou a pessoa que tem 1000 técnicas de passarela. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou desfilar com a minha energia. Não vou ficar fazendo muita coisa não. Vou desfilar desse jeito e vamos que vamos, é isso que vai dar. Tanto que vocês podem ver na minha passarela do Miss Brasil, que a passarela de biquíni basicamente eu ando normalmente, não tem pivô, eu sorrio o tempo inteiro na passarela, eu nem troco muitas expressões faciais, que isso foi uma coisa que eu fui melhorar depois. E na de gala, que aí eu me senti um pouco mais confortável, eu faço um pivôzinho na entrada da passarela. E eu vou explicar pra vocês por que eu escolhi fazer essas duas coisas, né? A minha passarela de biquíni ser dessa forma e a do gala ser dessa forma. Porque, gente, eu sabia, como eu falei, que as meninas estavam treinando pivô, porque nos ensaios várias ficavam treinando. E eu falei, o biquíni é a hora que elas vão fazer. E não deu outra, né? Se vocês assistirem o Miss Brasil inteiro, a grande maioria das meninas do top faz pivô. Eu falei, eu não vou fazer. Primeiro porque eu vou ficar muito nervosa de fazer no meio da passarela e isso pode acabar me prejudicando e eu errando ou, sei lá, transparecendo que eu tava nervosa. E segundo porque eu vou ficar igual a todo mundo. Então eu não vou fazer. Aí eu não fiz no de biquíni. E aí eu pensei, como no de gala, né? Eu não fiz no de biquíni. No de gala eu acho que a maioria das meninas não vai fazer, eu vou fazendo de gala. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei e fiz aquela paradinha no começo, né? Virei e comecei e realmente eu gostei do resultado e foi basicamente isso. Passado o Miss Brasil, com a minha vitória, graças a Deus, eu fiquei sabendo que eu teria aula com o Name e eu fiquei muito, muito, muito grata, porque apesar de não gostar da minha passarela, eu não desgostava da minha passarela do Miss Brasil, eu queria evoluir muito ainda. Como eu falei, eu queria trabalhar mais minhas expressões faciais, eu queria aprender a fazer um pivô com segurança se eu quisesse fazer no Miss Universo. Enfim, eu queria melhorar tudo que eu pudesse. Então eu tava muito empolgada, afinal de contas, ia ser a primeira vez que eu ia ter aula de passarela na minha vida. E aí, gente, eu e o Name, a gente treinou por muitos e muitos dias. E o que eu quero fazer agora aqui nesse vídeo é colocar pra vocês alguns trechos das nossas aulas para que vocês possam ir vendo a minha evolução. Como que eu comecei as aulas com o Name até como que eu terminei as minhas últimas aulas antes de embarcar pro Miss Universo. Vamos lá? Bom, esse aí foi o meu primeiro vídeo em aula de passarela com o Name e eu fiquei muito chateada quando eu vi, porque eu achei que eu tava extremamente dura, a passada parecia muito cronometrada, mas também foi importante pra gente avaliar tudo que a gente precisava começar a melhorar, né? Então, o primeiro objetivo do Name foi me soltar mesmo, me deixar segura e confortável de trabalhar com ele. Esse aí é o nosso segundo dia. A gente ainda não estava focando em pivô, nem expressão facial, nem nada do tipo. Realmente o intuito era que eu me sentisse mais à vontade e me soltasse. E eu realmente achei que já tinha uma grande evolução. Meus quadris balançaram mais, eu estava mais tranquila, mais confiante. Esse dia aí eu gosto muito, porque foi quando a gente começou a trabalhar mais as minhas expressões faciais. Então vocês podem reparar que eu mudo mais a expressão durante o desfile. A gente também começa a testar a questão da mão no cabelo na hora de parar. A gente começa a testar uma parada com um pivôzinho, né, no final da passarela. E realmente foi quando eu comecei a ver que eu podia muito mais do que o que eu tava fazendo. A gente começou a inovar e aí eu comecei a me empolgar e querer melhorar a cada dia. Depois eu fiquei um tempinho sem treinar com o Name, porque eu tava viajando muito, então eu treinava em casa mesmo. E quando eu retomei, a gente começou a testar outros tipos de parada, com pivô na hora de parar, passadas de mão, sorrisos e sempre trocando também o salto para poder testar a passarela com qualquer tipo de sapato, que eu acho muito importante. Esse olharzinho que eu acabei de fazer, eu gostei muito e foi algo que a gente começou a treinar nessa aula. Depois, a gente decidiu que era muito importante começar a treinar os estilos de passarela pro Miss Universo, né? Então a gente começou a focar no biquíni. Esse foi um dia que a gente treinou aquelas paradas que a gente já estava fazendo na outra aula, mas só com um sorriso para ver como ficava. Depois a gente treinou também mudando as expressões faciais e nesse dia eu já acho que eu tô muito mais confiante, muito mais tranquila, com um balanço de quadril muito mais bonito e muito mais satisfeita com o trabalho que eu tava fazendo. Tava muito confiante e muito, muito, muito feliz. Vocês podem ver que eu faço primeiro um tipo de parada e agora depois eu já faço outra completamente diferente. Testes e mais testes. Isso é que é importante para você chegar a ter uma boa passarela. Miss Universo estava quase chegando, então começamos a treinar com os vestidos que eu iria usar. A gente começou com o vestido da preliminar, que era esse rosa,
Como vocês podem ver, a gente faz uma passarela bem mais calma e tranquila do que o biquíni, mais devagar, mas mesmo assim mantendo o movimento de quadril. A gente fez uma parada bem legal usando a cauda do vestido, né, essa capa que era o diferencial. Infelizmente no Miss Universo eu não consegui usar por conta da passarela, mas eu amei demais, fiquei muito satisfeita com o resultado dessa aula. E por fim, o ensaio com o vestido da final. Como vocês podem ver, também uma passarela mais lenta, mas mesmo assim com o quadril mexendo mais, porque era algo que a gente queria que fosse uma marca minha. Eu faço a parada e uso o movimento da capa para fazer uma outra parada antes de sair. Confesso para vocês que eu fiquei muito satisfeita de ver que eu estava conseguindo trabalhar as expressões faciais, estava com um movimento bonito de quadril. Isso para mim foi realmente uma grande vitória. Bom, gente, isso aí foi um pouquinho da minha evolução, apesar de não ter conseguido fazer exatamente como a gente treinou no Miss Universo, né, por conta da passarela da preliminar, que primeiro era pequena, segundo estava escorregando muito, então foi um pouco complicado, e eu infelizmente não desfilei no top 10 na final, mas eu fiquei muito feliz de ver o quanto eu consegui melhorar a minha passarela, com treino, com dedicação, com força de vontade, e eu fiquei muito orgulhosa do que eu atingi, porque principalmente eu tava me sentindo segura, eu tava me sentindo satisfeita, e eu acho muito importante reforçar aqui o quanto você ter uma preparação mesmo, um objetivo, né, no papel do que você vai treinar cada dia, de quais são os aspectos que você quer melhorar, e você ir pontuando isso e trabalhando um por um nas aulas é realmente a chave do sucesso. Que às vezes, né, a gente fala, ai, vou ter uma aula de passarela com fulano de tal, e às vezes você não sai dali com a passarela que você sonhava e você se frustra, mas é completamente normal, é muito desafiador que em uma aula você altere tudo. Como vocês puderam ver com o Name, com a minha preparação com o Name, né, a gente foi fazendo passo a passo. Primeiro ele me fez me soltar, porque eu tava muito dura quando eu cheguei pra treinar com ele. Depois disso ele começou a me pedir pra poder testar umas expressões faciais. Depois a gente começou a testar algumas paradas com pivô, porque a gente já tinha testado que o pivô no meio da passarela não era o que me deixava mais confortável. Então a gente adaptou a mim e começamos a testar várias e várias possibilidades. Depois disso a gente também treinou com todos os saltos possíveis, para que se eu tivesse algum salto que não fosse o meu no dia do concurso a usar, eu não ia ser pega de surpresa. Porque eu testei com salto grosso, eu testei com escarpão, testei com plataforma, sem plataforma, isso foi muito importante. Depois que a gente já tinha trabalhado muito, porque aqui eu peguei alguns vídeos, né, pontuais para poder vocês verem a evolução, mas depois da gente ter treinado muito, a gente foi para treinar com os trajes do concurso. Então, o biquíni, o vestido da preliminar, o vestido de gala, tudo isso foi um trabalho muito minucioso e eu sou extremamente agradecida ao Name, que é um profissional, assim, incrível, maravilhoso, por ter me apoiado nesse processo, porque como tudo eu falo pra vocês na minha vida, eu acho que a gente tem que partir do autoconhecimento. Então, de me observar, entender quais eram os pontos que eu tinha que melhorar, quais eram os meus pontos em potencial, né, o que eu tinha de legal na minha passarela que a gente podia usar mais ainda. E aí, por exemplo, o cabelo, né, que era um charme, que as pessoas comentaram muito que no Miss Brasil eu fiz assim, no meu desfile final, e aí a gente tentou usar alguma coisa com cabelo, enfim. A gente foi realmente prestando atenção em mim e no que eu podia fazer de melhor. E o resultado foi esse. Se tem alguma dica que eu posso dar pra vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, é realmente que vocês partam desse pressuposto, né, de quem são vocês na passarela, o que vocês querem melhorar na passarela de vocês, e ir corrigindo coisinha por coisinha, e gravando bastante, se observando, aí vai pra frente do espelho pra treinar a expressão. Enfim, é assim que a gente vai melhorando. Eu acho que o esforço é a chave de qualquer coisa na nossa vida, sabe? Quando eu fui eleita Miss Brasil, eu sabia que a passarela era uma das coisas que eu mais queria trabalhar. E eu confesso que ao mesmo tempo que eu queria muito, nas primeiras aulas com o Name, eu tinha muito medo, porque eu me sentia mal, eu achava que eu não ia conseguir. E nada como um dia após o outro. Dedicação, dedicação, dedicação e treino pra você ver sua evolução. Nada, absolutamente nada é impossível, gente. Realmente, a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar. Porque aí sim a gente vai se sentir feliz, porque a gente vai saber que a nossa parte a gente fez. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se tiver alguma sugestão pro próximo também. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Grande beijo!